Boa tarde aos ouvintes da Rádio Barreirinha. Segunda-feira, 13 horas no horário do Brasil, 16 horas no horário de Portugal. Já sabe, né? Nosso programa, Conexão Novo Mundo. Um programa que traz 6 temas e informações que vai permitir que você consiga realizar aquilo que você está precisando. Afinal de contas, desenvolver o próprio negócio é o caminho de todo empreendedor. E nós estamos aqui no Brasil, mas falando não só no Brasil, como também em outros países, nós estamos aqui prontos para falar com você, para mostrar para você a importância de saber, entender, desenvolver e criar coisas novas. E o nosso painel hoje já está montado, vou chamar a cada um de vocês na ordem que está aparecendo para mim. Olá, Luiz Fernando Moura, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde Portugal, boa tarde Brasil, boa tarde todo mundo que está participando aqui do programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, hoje num dia bastante especial, né? Um dia triste, né, com a partida do Papa, de verdade um momento de muita reflexão, de uma oportunidade muito grande da gente poder refletir muito sobre a vida, sobre algumas oportunidades que acontecem no dia a dia da gente. Então, aqui o meu abraço, o meu beijo especial para todos os cristãos, para todas as pessoas que, de alguma forma, estão sentindo muito esse momento. Mas, de qualquer forma, obrigado, Zuleika, mais uma vez pela oportunidade e muito feliz de estar aqui com a Sabrina e com a Soraya nesse programa. Obrigada, Luiz. Sabrina Pomponi, sua vez. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, todos o pessoal do Brasil, de Portugal, enfim, um feriado, confirmando também o que o Luiz Fernando disse, né? Um dia que nos leva a uma reflexão, porque a morte do Papa foi isso, né? Levar uma reflexão. Ontem ele fez um discurso tão bonito, tão emocionante, e hoje a gente acorda com essa notícia, né? Mas é a vida. E é um prazer estar aqui com vocês, representando a cooperativa Conexão Novo Mundo, e vamos lá. Obrigada, bem-vinda, viu, Sabrina? Venha quantas vezes quiser. Aí a nossa querida Soraya Sacramento, bem-vinda, boa tarde. Boa noite aí, né? Soraya tá mudo, tá sem som. Eu custei a conseguir entrar e está todo trocado aqui. Estou no telemóvel, vulgo telemóvel, para vocês um celular, porque não consegui fazer funcionar o laptop. Mas, enfim, está tudo certo. Dos males o menor. Boa tarde a todos, aqui de Portugal, aí do Brasil. É um prazer novamente participar desse programa que eu acho uma delícia. E hoje com Luiz e Sabrina, muito bom. E vamos a isso, eu acho que quebrar algumas coisas no sentido de essas despedidas que vocês comentaram e que a gente faz o tempo inteiro, é sempre bom a gente lembrar, né, que tudo que a gente precisa fazer tem que estar no aqui e agora, porque a gente não faz a mínima ideia se a gente acorda, né? E que legal que o Papa deixou um bom legado no sentido de trazer para a gente tantas reflexões, tantas coisas importantes, que a gente faça desse legado dele algum movimento positivo nesse momento tão sério de transição, né? Na Terra, em que a gente está vivenciando tanta coisa complicada. Talvez seja um ótimo momento para a gente refletir e falar assim, então, vamos fazer o que talvez ele se sinta bem feliz e bem tranquilo com essa passagem dele, lembrando assim, deu certo, fiz alguma coisa que deu certo. Obrigada, Soraya. É muito interessante já, Luiz. A gente não, vocês sabem disso, a gente sempre fala isso, que nós não combinamos o que a gente vai falar. Cada um vem aqui com o coração aberto e tá aí, de repente, vem um tema e o tema acaba moldando todo o nosso programa. E quando o Luiz já abriu com isso, era o que que eu estava pensando também em falar, porque quando a gente fala de qualquer religião, né, não importa qual religião que seja, o que a gente mais fala é a questão do amor. O amor da humanidade, as formas de amor, como que a gente pode fazer, como que a gente ama e como que a gente transmite isso. E essa partida do Papa também com muito amor.
com muita, foi o que a Soraya falou, né, o discurso que foi feito ontem, a Soraya Sabrina que está comentando, o discurso que foi feito ontem foi para, parece que tranquilizar, parece que uma despedida calma, digamos assim, se pode ser, é o meu sentimento, tá? Cada um aqui vai poder expor seu sentimento, mas é uma despedida calma, como falando, olha, eu cumpri minha missão, a impressão que eu tive foi essa, cumpri minha missão, estou deixando o meu amor com vocês, claro que ele não falou isso, né, mas assim, sentimento depois, um dia depois, quando você ouve de novo, cumpri minha missão, meu pensamento está aqui com vocês, meu amor está com vocês, e foi bem depois da Páscoa, né, então, quem é cristão tem toda uma sequência aí para verificar isso, e muitas pessoas, digamos assim, que tem transmite uma mensagem no final, como o Chico Xavier, antes de morrer, ele falava, quando ele dizia que o mentor dele, aí independente também, repito, sem religião, ele falava que o dia que ele falou que ele ia morrer, ia estar o Brasil inteiro feliz, e ele morreu num dia de comemoração de Copa do Mundo, né? Então, eu acho que essas mensagens que ficam visíveis para todo mundo, é o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, a gente começa a pensar, né? Foi o que vocês falaram, presente agora, nesse momento, é como nós estamos, e aquilo que a gente pode fazer. Eu tinha um trabalho a fazer, que eu não estava em São Paulo, e fiz questão de sair, viajei a madrugada toda, mas eu fiz questão, porque eu queria passar a Páscoa, como sempre faço com a minha família. E eles me esperaram para almoçar para isso. O que é isso? E a Páscoa? Eu não sou tão religiosa assim, mas era um domingo de Páscoa que todo mundo está comemorando algo que há 2000 anos atrás aconteceu, que a gente ainda lembra, 2025, né? E a gente ainda lembra disso. E o que tudo isso transcende quando a gente vê numa figura do Papa. Então, já que começamos, vamos começar falando dessa importância e de todo esse legado aí que tem a história, né, da nossa cultura, da nossa religião, do nosso mundo. Quem quer começar? Não vou chamar ninguém, não. Hoje o coração aberto, gente. Eu penso que é uma reflexão que a gente deveria fazer mais vezes sobre a finitude da vida. Porque se a gente fizesse mais essa reflexão, a gente conseguiria com mais facilidade viver o momento presente. Porque a única certeza que a gente tem é sobre essa finitude da vida, né? E o que vai ficar foi o que você falou, é o amor. O maior legado que a gente pode deixar para quem não conhece ou para quem conhece, enfim, da nossa vida, é o amor que a gente transcende, né? De forma humilde, de forma humana, e compreendendo cada vez mais sobre essa finitude. Eu acho que é uma reflexão importante. Bom, vamos lá, vamos na sequência, né? Então, eu acho que uma coisa fundamental da gente lembrar que 2025 anos atrás, né? Toda a trajetória de Cristo para trazer para a gente os ensinamentos que a gente até hoje não aprendeu, eu acho que ele é simples e objetivo no que diz respeito a... Eu acho que a maior definição, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, no momento em que a gente tem um representante da Igreja Católica, e a gente não está aqui falando em termos de religião, é só o fato de ser ele o representante nesse momento, mas ele mesmo quebrou vários paradigmas no que diz respeito a isso, né? De ter vários encontros com outras religiões, e sempre com muito respeito, e trazendo para a gente diariamente essa notícia de que aqui não interessa de onde veio, qualquer um tem lugar, digamos assim, ao lado do amor, né? Que o amor pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de universo, do jeito que a gente quiser. Mas eu acho que o maior legado de todos eles é transmitir de alguma forma, e nem sempre essa transmissão acontece, mas eu acho que o Papa Francisco fez isso com bastante leveza e com bastante também firmeza, porque ele também quebrou vários paradigmas de posicionamentos inadequados em relação
a questão de gênero, a questão de imigração, a questão da pedofilia. Ele trouxe muitas pautas importantes que eu espero que não sejam perdidas, né? E que tenham trazido para a gente algumas reflexões de que muito preconceito não te leva a lugar nenhum, né? O único lugar que a gente tem é exatamente esse, amar ao próximo como a ti mesmo. É que o difícil hoje, no meu ponto de vista, é que ninguém se ama adequadamente, de uma forma, estou falando genérica, né? Mas eu acho que é o grande aprendizado. A gente veio para ser o quê? Aquilo que é para a gente ser, e o amor da gente com a gente é o primeiro ponto crucial dessa história. E dentro da minha história da sustentabilidade, uma das grandes referências de trabalho para mim foi a encíclica que o Papa fez, acho que em 2015, se eu não me engano, Laudato Si, que ele fala sobre a sustentabilidade, sobre a questão ambiental. Ele traz, nossa, para a pauta todas as questões técnicas, morais, éticas e amorosas sobre a responsabilidade de cada um de nós dentro do contexto, né, da sustentabilidade, que é o meu tema do coração, além do Reiki, que é meu tema do coração também, né? Então, acho que todos eles combinam com toda a forma dele estar nessa posição de Papa, onde ele pôde, de alguma forma, mudar alguma coisa, né? Colocar alguns pinguinhos nos is. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que bacana o link que a gente faz, esse bate-papo nosso, que é sempre muito agradável, porque a gente consegue linkar situações com aquilo que é o nosso tema, né, de atuação. Eu pratico muito mentoria de equilíbrio comportamental, e quando a gente faz a prática, a gente usa 3 pilares de sustentação, que é o corpo, a mente e a alma, né? Então, quando a gente fala de tudo que a gente está vivendo nesse momento aqui tão especial, a alma, ela é um pilar, né, que é muito importante na vida da gente. E quando a gente faz as mentorias, vejam que interessante, geralmente quem procura fazer uma mentoria está olhando para si, né? Ou querendo desenvolver o seu lado profissional, ou o seu pessoal, ou o seu social, mas ela está sempre olhando para si. Ela não olha para a comunidade, não olha para tudo que está à sua volta. E aí tem uma etapa da mentoria que a gente estimula o desenvolvimento de uma missão, de uma visão, de um propósito e, por fim, de um legado, que foi até comentado aqui pela Sabrina. A importância de quando a gente está fazendo algo, porque nós somos empreendedores, seja empreendendo num negócio, seja empreendendo na família, seja empreendendo até no amor, né, transmitindo amor, transmitindo carinho para as pessoas, que o Papa conseguiu passar muito isso, como a Soraya comentou, né, ele tem um legado muito importante. Eu trago para dentro da metodologia essa situação onde o mentorado ele precisa colocar dentro de um contexto aquilo que ele vai deixar para a sociedade, aquilo que ele vai deixar como legado. Então, eu acho que a gente está num desafio, né, como empreendedores aqui que somos, de tentar de alguma forma fazer com que as pessoas entendam que aquilo que a gente está fazendo hoje, construindo hoje, uma hora vai ficar para alguém. Uma hora vai ficar, seja para sua família, seja para os seus amigos, seja para a sociedade. Então, quanto mais sólido, quanto mais sustentável, né, Soraya, for aquilo que a gente está fazendo, de fato, a gente vai fazer com que o mundo seja melhor. Então, cabe muito bem tudo que está sendo falado aqui para o momento, né, da nossa busca por empreender de forma sólida e que, de fato, deixe um legado sustentável para a sociedade. Muito bom, Luiz. Sabrina, Soraya, vocês percebem como tudo se conecta, né? E essa questão que a gente fala do nosso finito, né? A gente não pensa que o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Algumas pessoas, antigamente, a gente sabia que tinha, assim, uma meta, digamos assim.
60 anos era o máximo que as pessoas estavam vivendo, 70 anos já era, nossa, já ultrapassou, já passou a época de estar aqui nessa terra. Quando eu nasci, era essa a missão que tinha, né, a visão que se tinha, vou falar como missão, visão. A visão era de uma sociedade com a idade muito cedo, hoje a gente fala muito cedo. Na época era, então, você tinha que construir tudo aquilo, existia uma necessidade de se construir tudo muito rápido, porque sabia que o tempo era curto. Hoje a gente sabe que conseguimos, sim, aumentar esse tempo aqui. E a grande pergunta o que nós estamos fazendo com esse tempo? E aí estou falando do meu tema, que é gestão de tempo, o que estão se fazendo? Nós aumentamos o nosso tempo, e nós estamos demorando tanto tempo para começar a criar um legado. Então, a visão que nós precisamos ter, quanto mais cedo a gente entende isso, daí não vai importar a idade que a gente vai estar passando para o próximo plano, falecendo, o nome que cada um quiser dar, vai importar que você já começou. E nós temos essa preocupação com a sociedade hoje, com o pessoal que está nascendo, o que eles estão fazendo agora, o que estão deixando para depois. Mas, ao mesmo tempo, gente, eles querem as coisas tudo imediato, eles não querem pensar para depois. Então, há uma contradição sadia entre o atual e as pessoas que já estão nesse planeta há mais tempo, e as pessoas que estão entrando agora, uma contradição muito grande e muito interessante. E quando a gente pensa o que esse planeta vai se transformar, o que nós vamos estar deixando, o legado passou a ser parte de muitos adolescentes que nós não tínhamos isso como ideia que fosse no passado, a ponto das academias de letras, por exemplo, estão com um volume muito grande de crianças a partir de 12 anos, pelo menos que eu saiba até agora, que a mais nova acadêmica que nós temos no Brasil tem 12 anos, e muita gente indo atrás, porque quer deixar um legado de escrita, de dança, de cultura. Então, esse lado que nós estamos vivendo hoje, eu diria, para mim, religião é cultura, também faz parte desse legado cultural. E a gente vendo essa adolescência também se procurando com isso, eles não querem saber de administração, de advocacia, de engenharia, de arquitetura, não é esse o propósito. Eles estão querendo cuidar da cultura. E a cultura cuida do quê? Da nossa saúde mental. Então, eu acho que quando a gente vê uma visão assim global, a gente fica realmente muito, eu particularmente curiosa do que vai acontecer aí no futuro do nosso mundo. É uma curiosidade mesmo, porque está muito, o que você falou, muito divergente, né? Tem um lado que está seguindo, que eu acho que é maravilhoso, e outro lado completamente perdido, vivendo o imediatismo, não conseguindo ter conexão saudável com ninguém. É tudo, assim, até conecta, mas não tem relacionamento com as pessoas, tudo muito raso, tudo muito vago, e isso eu acho muito preocupante também, porque não dá, né? Assim, a internet, as redes sociais depois da pandemia levou a isso, né? As pessoas se conectam muito rapidamente, mas não desenvolvem relacionamentos saudáveis. E aí, isso está abalando a saúde mental, que foi o que a Zuleika falou, o quanto isso interfere, né? E hoje a saúde mental no Brasil está adoecida, né? É o adoecimento coletivo. Até o ano passado, nós tivemos 470 mil afastamentos por problemas de saúde mental, né, no INSS. Então, a gente precisa rever muitas coisas, porque a gente também é um espelho para toda a juventude que está vindo, né? Luiz, você ia falar, né? Falar Justamente. Eu ia fazer um comentário, eu ia pegar um gancho, porque eu achei sensacional o que você comentou, Zuleika, e eu queria compartilhar aí com os ouvintes da rádio, com a Sabrina e com a Soraya também, Zu. Durante as minhas palestras, eu pratico uma dinâmica que eu falo sobre o tempo. E você falou sobre o tempo agora, que eu acho interessante, eu vou compartilhar com vocês o que eu ouvi de resposta sobre essa dinâmica. Quando eu faço essa dinâmica, eu falo para o pessoal assim, vocês têm a chance de entrar numa máquina do tempo. Você iria para o passado ou você iria para o futuro? A maioria das pessoas, assim, a esmagadora maioria, fala que gostaria de ir para o passado. E eu sempre pergunto, mas por que você iria para o passado, né? E tiro essas dúvidas. E as pessoas falam, eu gostaria de ir para o passado ou para corrigir alguma coisa que eu fiz,
ou para viver de novo um momento que foi o momento mais feliz da minha vida. Porém, outro dia, teve uma moça numa palestra que ela falou que ela entraria na máquina do tempo e iria para o futuro. E ela foi uma das poucas pessoas que levantou a mão dizendo que ia para o futuro. E quando eu perguntei para ela por que ela iria para o futuro, ela respondeu o seguinte: será que o que eu estou fazendo hoje, as minhas atitudes e o que eu estou fazendo pelo mundo, de fato, vão fazer o mundo ser melhor lá na frente? Eu gostaria de saber se eu estou fazendo a coisa certa hoje. Eu achei tão profundo isso, tão fantástico essa resposta, porque a pessoa fala assim, não, eu quero ver como é que eu estou lá na frente. Mas essa pessoa trouxe, não, como nós estaremos enquanto sociedade, enquanto terráqueos que somos, né? Nós somos todos terráqueos, gente. Que eu acho que o dia que a gente conseguir entender que nós fazemos parte de um planeta e que somos todos humanos, a coisa vai ser muito diferente, né? A forma de pensar, de agir e de transformar as nossas atitudes hoje, porque o que a gente faz hoje é o que vai fazer o mundo melhor lá na frente. E olha, tocou aí na minha questão. Porque assim, né, eu achei muito interessante quando você falou que todo mundo foi para o passado, e eu acho que, assim, de uma forma geral, a gente tem muito receio do desconhecido. E aí eu já fiz um curso e fiz algumas coisas nesse sentido, do futurismo, que é você ir lá no futuro, identificar o que você quer fazer, por exemplo, na sua empresa e tal, daqui a 50 anos, e voltar aqui para planejar o que você tem que fazer hoje para chegar lá naquela condição que você se propôs. Só que, assim, essa questão do futurismo, ele é muito disruptivo. Para ser futurismo, ele tem que ser disruptivo. Então, você tem que extrapolar os seus limites, que são... o que são esses limites? É a nossa vivência hoje, e você enxergar algo que é mesmo diferente, importante, e que possa fazer sentido para daqui a 50 anos, né? E aí você vem e constrói tudo isso. Bom, aí quando a gente fala assim, você vem e constrói tudo isso, e como você colocou a questão de sermos humanos, dentro do meu trabalho, eu acho que o ponto mais fundamental, crucial, que é assim, a Casa Novo Humano, então não é à toa o nome, né? É exatamente você ter a consciência de que você é humano, trabalha com e para humanos, né? Aí, quando você toma uma decisão dentro de um processo administrativo ou produtivo, ou qualquer um que seja, é preciso que você entenda qual é o que você está fazendo hoje, quais são as consequências que essa sua atitude vai gerar para o futuro, né? E achei muito interessante o fato dela ter coragem, porque tem que ter coragem para você ir lá no futuro e olhar se o que você está fazendo hoje não é da boca para fora, digamos assim, não é uma atitude de repetição de padrão, sem a coragem de fazer o que é exatamente para você fazer, que é o seu papel. E eu acho que, de uma forma geral, quando eu trago a sustentabilidade e o Reiki como sendo uma ferramenta para você conseguir ter uma gestão para a sustentabilidade adequada, é porque exatamente o ponto que você colocou, Luiz, o fato para você entender o que é sustentabilidade, só se você for um ser humano de verdade, senão você não vai entender, não. Você vai continuar se posicionando a seu próprio favor e dizendo, não, eu consumo isso daqui porque eu gosto, não interessa de onde vem essa produção, não interessa se está envolvendo mão de obra escrava, não interessa se está extrapolando as condições ambientais, não interessa qual é o que você precisa de matéria-prima para gerar esse produto, interessa que eu quero e ponto. E aí eu acho que fazer esse movimento de ir lá no futuro e voltar, nossa, seria um grande desafio para a gente se dar conta da nossa responsabilidade hoje. E quando você fala, todos vocês falaram sobre o que vai ser, a gente fica curioso para saber do futuro. Eu não sei nem se eu estou curiosa, porque, na verdade, é uma caixinha tão grande de surpresa, é um movimento tão rápido e tão fora do que eu entendo como humanidade,
que eu não sei muito bem, nem se eu quero conhecer hoje os detalhes do que pode vir a ser, porque eu fico me sentindo dentro do contexto da negligência, porque por mais que eu queira fazer esforço para trazer esses temas para a pauta, ninguém quer muito saber, não, sabe? Então, é mais fácil você ter vontade ou interesse em vender um produto que traga um resultado imediato do que ter essa coragem dessa menina de saber assim, você não tem que fazer o seu produto imediato, você tem que fazer alguma coisa que seja, de fato, não sei se legado seria a palavra, mas algo que seja importante para a humanidade. E acho que daqui para frente, uma forma legal da gente pensar, e quando eu converso e quando eu falo sobre esse tema em palestras ou dependendo do fórum, eu deixo muito claro que é o seguinte, assim, não tem mágica, os resultados para amanhã são as suas ações de hoje. Se você ignora qual é o seu papel dentro do contexto, provavelmente você, quando chegar no último minuto da sua vida, você talvez não tenha a mesma possibilidade que o Papa teve de fazer um discurso bonito do fundo do coração. Talvez você tenha um sentimento de arrependimento porque você só considerou você dentro do contexto, não considerou o que a gente precisa, como você falou, Luiz, de entender que a gente é parte do todo. E o todo é que faz sentido. E se não for todo mundo junto, não vai dar certo, como não deu certo até hoje, né? 2025 anos se passaram e a gente continua patinando no mesmo esquema. A gente não está indo junto. E aí, se não vai junto, todo mundo, e todo mundo mesmo, acaba não dando certo. Sabrina, Luiz, querem comentar alguma coisa? Não, eu concordo, eu acho que é isso mesmo, tá no fazer o hoje que vai ser o reflexo do futuro, né? Então a gente não tem que se preocupar muito com o futuro, né? Tem que se preocupar hoje em plantar certinho para manter no longo prazo. Eu acho isso muito importante, né? E o que o Luiz comentou também, né? As pessoas não se conhecem hoje em dia. E então, para a gente se amar, a gente precisa se conhecer, né? Como que eu amo alguma coisa que eu não conheço? Então, as pessoas teriam que ter essa coragem e olhar com verdade para dentro de si, né? Porque todos nós temos nosso lado luz, nosso lado sombra, e olhar com verdade, porque não tem problema nenhum. Aquilo que eu reconheço, eu posso transformar, né? E aí a gente conseguiria sair dessa competição, dessa comparação que acontece tanto do individualismo e gerar mais colaboração, né? Pessoas cooperativas, para a gente poder levar para um espaço maior e um espaço de amor mesmo, né? Que vai aí transbordando. Sabrina, você falou uma coisa, eu vou pegar outro gancho aqui, como eu adoro esse programa, Zuleika, é sempre um prazer ser convidado, porque é uma forma de conexão aqui de informações fantástica. Você falou sobre os relacionamentos, né? Eu já tive numa outra oportunidade de estar participando aqui do programa, contando um pouquinho de que eu faço trabalhos com pacientes oncológicos, né? Então, o fato de você fazer parte de um projeto onde você cuida de pacientes oncológicos, que o fator tempo, ele eu acho que é o top, né? Ele é o topo da cadeia desse processo, faz com que a gente olhe para essa situação de forma muito mais delicada. E nesse grupo que a gente tem, um grupo formado para estar apoiando pacientes oncológicos, a gente chama de ecossistema de relacionamento sustentável, porque as pessoas que estão ali juntas, seja um paciente, ou um parente de um paciente, ou voluntários que estão ali apoiando a causa, eles percebem de alguma forma que alguém está com algum tipo de necessidade. E dentro daquilo que é a sua especialidade, dentro que é aquilo que é a sua disponibilidade, a pessoa se coloca ali pronta para estar apoiando e acelerando determinados processos que antes poderiam ser mais lentos e dificultando a gente alcançar alguns objetivos. E aí eu levo tudo isso que eu estou dizendo para o nosso dia a dia como líderes, como empreendedores, que a gente não consegue absolutamente nada sozinhos. Nada. E que se a gente souber
fazer as conexões de relacionamento de forma absolutamente, a palavra sustentável ela tem que surgir, porque sustentável ela dá uma visão de perenidade, ela dá uma visão de que ela não tem limites, né? Eu vejo isso como o grande desafio hoje, né? Para as novas gerações entenderem a importância do relacionamento, que ele seja sustentável, que ele seja sólido e que seja com uma credibilidade e uma ética muito grande. Então, isso tudo vai alavancar, gente, muito. E as pessoas estão se conscientizando, viu? O mundo está se conscientizando disso. Por isso que a gente está vendo cada vez mais ações paralelas, buscando a diversidade, buscando as minorias tendo a oportunidade de falarem, de se expor, né? E isso eu acho fantástico, que está mudando, e isso vai gerar que os relacionamentos fiquem cada vez mais sólidos, e a gente encurte aqueles desafios para se alcançar sonhos que sejam comuns. Muito bom. E você, ouvinte da Rádio Barreirinha, tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Quer deixar algum tema para a gente poder fazer na próxima semana? Mande. Vocês sabem que tem aí o WhatsApp na tela de vocês. Conversem com a gente, mande mensagem, que a gente vai estar aqui dispostos a responder e te ajudar. Às vezes, só um insight de vocês pode se mudar totalmente até o nosso pensamento. Concordam com o que nós estamos dizendo? Escreva aí para a gente. Eu quero começar agora, gente, pedindo para a Sabrina, que é a primeira vez que ela vem aqui, para ela falar sobre o seu tema, sobre o que você faz, contar a sua história, por que você chegou na cooperativa, o que você está aí transformando o mundo, qual é o seu legado que você está deixando para a gente. Eu sou psicóloga e palestrante, né? E tenho também mentorias e alguns cursos online, né? E o meu tema, a minha paixão é o ser humano. Então, assim, eu gosto muito de observar o comportamento, e a mudança que vem acontecendo tão rápida no comportamento assim, é incrível, né? Assim, não dá para a gente acompanhar. Então, eu gosto muito de trabalhar com autoconhecimento, porque ele está ali de mãozinha dada com a autoestima e com o amor próprio, né? E se a gente não tem isso, a gente vai viver nas nossas dores. E enquanto a gente vive nas nossas dores, a gente não tem amor para doar para o mundo. Eu não tenho nem para mim, como que eu vou fazer com que isso cresça? Então, eu sempre busco, né? Transforme sua dor em amor próprio, né? Porque aí a gente vai deixar que isso reverbere para que a gente, completando o que o Luiz Fernando falou, né? Que a gente tenha relacionamentos, conexões com relacionamentos e saudáveis, né? E de longo prazo. Muito bom. Quando a gente fala, e não é à toa, né, que nós estamos aqui de pessoas para pessoas falando sobre todo esse tema. O Luiz ele tem também um projeto de vida relacionado com isso, falando sobre o seu legado de ajudar as outras pessoas, e a Soraya também, com essa intensidade que ela fala de sustentabilidade, ela não leva só, que ela já falou um monte de vezes, né? Não é só reciclagem, mas sim a sustentabilidade em todos. Em relacionamento, ela envolve tudo isso. Por isso que o nosso programa hoje acabou fazendo isso, já que a gente está falando, começamos a falando do falecimento do Papa, e que trouxe essa emoção, que não tem como não se emocionar, não importa, repito, não importa qual que é a sua religião, não tem como não se emocionar quando a gente pensa no Papa. E vou voltar um pouco também para falar sobre a questão do tempo, a gestão do tempo que nós estamos tratando. De uns tempos para cá, nós temos recebido notícias de muita gente que que faleceu, que morreu, o termo que quiser usar. E daí nós viemos num período de pandemia, no qual era todo dia a gente sabia de uma pessoa, um conhecido que tinha ido. Daí esse mundo foi moldando, né, o seu modo de pensar, para nós chegarmos nos dias de hoje, e também estamos com notícias assim, só que mais espaçadas do que era antes. O que eu percebo, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, eu percebo que existe uma mudança até na forma de aceitar isso. Quando a gente, pelo menos para mim está acontecendo isso, tá? Antes da pandemia, quando a gente ia em velórios, a forma de se expressar era diferente. Hoje a gente vê as pessoas estão mais como que aceitando aquilo que está acontecendo. Antigamente havia um desespero maior. Hoje as pessoas estão mais
centradas, talvez, não sei se esse termo é adequado, mas você percebe que a comoção entre as pessoas, quem está aqui se preocupa mais estar presente. Eu vejo uma mudança na nossa sociedade, não estou falando da juventude, estou falando das pessoas 60 a mais, 50 a mais, percebendo que existe um caminho a ser feito, que não é para parar naquele momento, né? Estou com 60, estou com 70, estou com 80, minha tia vai fazer 100 anos, as possibilidades são muito grandes. O que a gente precisa? E aí vem o individualismo, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, como é que eu vou conseguir ter uma saúde? Minha tia é lúcida, ela anda para cima e para baixo, claro que com acompanhamento, porque com 100 anos não dá para... O equilíbrio não é o mesmo, não adianta que ele fala que sim, né? Mas é lúcida, é viva, tem projetos, tem sonhos. Como é que está essa... É só um sentimento meu, da minha família, do meu espaço, ou se realmente a sociedade mudou essa questão da morte antes da pandemia e depois da pandemia? Vocês chegaram a perceber alguma coisa? Eu gosto de provocar vocês, tá? Pode todo mundo olhar para o teto, não saber o que falar, mas eu adoro provocar. Eu concordo. Fiquei pensando aqui. Eu não sei, eu acho que a pandemia ela mexeu com absolutamente tudo da gente, né? São, sei lá, várias questões internas, pelo menos para mim, deu uma volta de 360 graus. E eu acho que valores, mas eles foram mudando de posição. E acho também, assim, não me lembro se foi Luiz ou Sabrina quem comentou sobre essa mudança também de todo mundo, de olhar para o mundo de uma forma mais íntegra, e que está todo mundo, que esse número de pessoas está aumentando. Eu não discordo, não, eu concordo, sabe? Eu acho que sim, eu acho que a gente está mudando, não tem como não mudar. Existe um movimento que é movimento, não tem jeito, né? E a gente está dentro desse movimento e não tem volta, a gente não vai regredir. A gente não vai voltar para o homem da caverna, a gente tem que progredir. Tudo bem que, às vezes, a duras penas, o progresso, às vezes, não acontece de uma forma muito, muito fácil para a gente, né? A gente acaba recebendo, às vezes, uns sacodes para poder desenvolver, mas eu acho que, inclusive, a morte ficou com uma outra cara mesmo. Talvez também porque tanta coisa a gente vem evidenciando, até pela ciência, de que algumas práticas de que a vida termina na hora que você é enterrado, já não cabe mais dentro do nosso desenvolvimento. Então, isso também dá um certo conforto quando a gente entende que a gente, e aí é um ponto de vista meu, tá? Não tem verdade absoluta aqui, que a gente aqui é como se a gente estivesse com a nossa roupa, né? E a gente troca de roupa, não troca? Então, essa mudança de morte, que a gente chama de morte, ela é uma mudança de roupa em algum momento, não sei como que funciona, porque a gente não sabe detalhes, mas, enfim, e o que importa é exatamente o que está dentro da roupa, né? Então, é esse que é eterno, existe um eterno aí, né? E isso, assim, Cristo já dizia, tanto que ele veio e provou que ele é eterno, né? E todos nós. Então, não tem muito como discutir nem inventar. E hoje a ciência também corrobora para que a gente seja um pouquinho mais lúcido e entenda um pouquinho com mais facilidade essas passagens. Com isso eu não quero dizer que seja fácil para ninguém, não. Não acredito nessa facilidade para ninguém, mas acho que nós melhoramos muito nesse sentido de entender tanto a forma de passagem, como também o fato da finitude. E algumas coisas, como você falou, Ozu, em relação à idade, que hoje a gente tem uma folga maior, eu diria, né, de vida, isso reflete até, e eu tenho visto muito movimento, por ser mulher, do feminino, no sentido de aprenderem a lidar com os nossos corpos, que aos 60 anos hoje são outros corpos, diferentes dos 60 anos do passado. E a medicina também precisa acompanhar o nosso grande movimento, né? E aí tudo isso envolve quem?
a sustentabilidade, aquela que mostra que tudo é um conjunto, não tem nada dissociado de nada. E o desenvolvimento tecnológico, científico e o nosso desenvolvimento pessoal, ele tem também que estar dentro desse padrão de ir seguindo junto, porque não está dissociado de nada. No final dessa história, eu acho que sim, a gente está passando por vários momentos de transição, que sempre passamos, desde que o mundo é mundo, e só que hoje em dia a gente tem um nível de informação que facilita por um lado, e por outro lado, às vezes te assusta, porque são muitas informações e você precisa lidar com isso com a flexibilidade de quem entende que eu estou aqui de passagem, não sei nada de nada, tenho que aprender até o último minuto, e o que me importa é chegar naquele último minuto e falar assim, legal, deixei um bom rastro. Se eu deixei um bom rastro, eu estou com a minha vida sustentável dentro dos padrões que eu considero importantes, né? Que quando eu digo que eu estou sustentável é porque eu respeitei as questões com os outros, com os seres humanos, eu respeitei com o ambiente, eu respeitei financeiramente, eu respeitei no meu consumo, e eu entendi que para eu ser tudo isso, eu precisava de equilíbrio, como diz Sabrina, e eu concordo plenamente. E o meu equilíbrio, eu trato as coisas, essa conexão, a partir das nossas 4 inteligências, físico, mental, emocional e espiritual, que eu trago a integralização, para mim, acontece como ferramenta para mim, Soraya, através do Reiki. E essa ferramenta eu utilizo justamente para poder fazer com que a gente tenha essa visão do todo e consiga saber o seguinte, então, você é movimento o tempo inteiro, então se alinhe diariamente, porque não tem nenhum dia que você não vai precisar se alinhar. Não dá para dizer, sou alinhada para sempre, é todo dia, e aí a gente acaba lidando com essas questões, né, Zu, de uma forma mais leve, acho eu. Sim, eu concordo em muita coisa, mas eu acho que uma das grandes lições que a pandemia deixou para a gente é que nós não temos controle de nada. E a gente sempre quer ter controle, mas nós não temos, né? E percebendo que a gente não tem controle de nada, fica mais fácil a gente ter uma aceitação até mesmo da morte. E claro, foi o que a Soraya disse, não é que a gente não vai sofrer, a gente vai sofrer, mas quando a gente aceita, não quer dizer que eu concorde com aquilo, mas eu não tenho mais o que fazer diante daquilo. Então, eu tenho a capacidade de ir para a ação. Então, eu não fico preso mais naquele sofrimento, vivendo em cima daquela dor. Então, hoje eu acho que esse movimento da morte mudou nesse sentido. A gente aceita e a gente continua seguindo a vida, apesar da dor, do sofrimento que a gente sente quando perde alguém. Então, eu acho que está tendo um movimento também e da espiritualidade depois da pandemia, e não de religião, mas a própria neurociência tem provado, em muitos estudos, o impacto que isso tem gerado, né, em muitos momentos da vida da gente. Então, eu acho que depois da pandemia, tudo mudou. Não tem como a gente continuar igual, porque a gente teve muitos aprendizados também. Que show, quero pegar um gancho, Sabrina, nisso que você e a Soraya falaram, é muito interessante porque eu uso como exemplo, e é apenas ilustrativo, lógico que eu não tenho uma ciência específica para dizer que naquele momento a gente teve realmente uma mudança nos nossos comportamentos, mas eu quero usar a mudança do século, gente. Ano 2000. Nós que vivemos essa mudança ativamente, né, no mercado de trabalho, no nosso dia a dia, havia uma preocupação muito grande de que tudo aquilo que era tecnologia, na virada do século 2000, haveria o bug, né, que é o chamado bug do milênio, que a gente teria ali grandes problemas tecnológicos por conta da virada. E eu volto a dizer, não tem estudo sobre isso, mas é uma percepção minha, que naquele momento o que teve foi um bug nos comportamentos humanos. Por quê? Porque naquele momento, gente, parece que é bem ilustrativo, volto a dizer, antes disso a gente tinha menos liberdade de expressão, os costumes e aquilo que a gente vivia na nossa família eram os legados, eram os valores que vinha de gerações para gerações.
A gente está vivendo agora um momento onde as pessoas têm mais liberdade de expressão, têm mais acesso à informação. Numa mesma família você pode ter cristão, espírita, católico, umbandista, você pode ter várias linhas de atuação. Aquele sentimento de ter uma obrigatoriedade de preservar históricos do passado, legados do passado, daquilo que era a sua família, hoje parece que a gente tem uma maior liberdade para isso, o que acaba gerando mais informação, mais conhecimento que a gente adquire, e cada ser humano é um ser humano, gente, não tem como achar que todo mundo é igual, que não é, e aí as pessoas reagem e agem de acordo com aquilo que leem, estudam, vê, sente, tem sonhos, e aí através disso tudo, essa engrenagem toda trabalhando, gera os resultados que a gente tem, que cada um segue o seu caminho e busca os seus legados, não é mesmo? E é muito interessante quando vocês falam, vou pegar seu gancho, para você achar que nem o Luiz falou. Vou pegar seu gancho. Quando a gente ouve as pessoas falando de legado, não são legados de nomes famosos. O legado pessoal de cada família. Isso antes a gente não ouvia falar. Agora eu quero deixar o meu legado, o seu legado, o legado do Luiz, o legado da Sabrina, o legado da Soraya, e até nas escolas estão sendo feito isso. Exatamente por conta de saúde mental, em escolas técnicas, em São Paulo, em escolas técnicas, tem a disciplina de projeto, e o projeto que eles estão tratando desse ano é qual o seu legado, o que você, como aluno de estudante de 15, 16, 17 anos, que estão no ensino médio, que estão fazendo médio junto com o técnico, o que esses alunos vão deixar nos legados. É essa proposta que está aqui em São Paulo esse ano. E eu achei muito legal, tudo bem, a NR1 a gente já está falando aqui, que no programa passado a gente comentou sobre ela, ok, mas o que o adolescente vai pensar no legado que ele vai deixar? Um adolescente que está fazendo técnico de nutrição, de eletrotécnica, de mecânica, sabe, de vários cursos aí que tem, edificações, enfim, nem sei quantos cursos que tem nos cursos técnicos aqui de São Paulo, mas é uma lista enorme, e cada um deles, falando para cada aluno, ele tem que entregar o projeto até o final do ano, que legado que você vai deixar no mundo. Quando eu li isso, eu fiquei admirada, provando, batendo palma, com os tambores, porque realmente fazer com que o adolescente comece a pensar nisso, vai mudar. Por isso que eu tenho curiosidade do que vai acontecer no mundo, porque eu acho que eles vão fazer uma mudança fantástica, assim como nós fizemos, afinal de contas, os nossos pais, e aí também tem o que a gente fala, né, o que nossos pais, nossos avós, falavam que os nossos pais estavam perdidos, imagina o que eles estavam fazendo, está tudo errado. Os nossos pais falavam disso na nossa juventude. Está tudo errado, imagina, onde que esse mundo vai virar, né? E chegou no mundo que estamos hoje. Então, nós falamos isso também, o que vai virar? Eu continuo com a curiosidade, que eu acho que isso vai mudar o mundo. Gente, temos 10 minutos de programa. Gostaria muito que vocês falassem de vocês, deixassem suas redes sociais, deixassem uma indicação de livro, de vídeo, de sei lá o que vocês querem fazer, de vocês. Mas já passando aí para nós, 2 minutos e meio para cada um, para a gente poder fechar o nosso programa, pode ser? Vou começar com a Soraya, porque a Sabrina é nova, ela não sabe como fazer, tá? Vou deixar a Sabrina para o final. Isso. E, Sabrina, não sei se eu vou saber fazer para você fazer igual, não. Aí, olha, não copia, não, porque às vezes dá ruim. Bom, então, Soraya Sacramento, desenvolvedora da Casa Novo Humano. E o que vem a ser essa Casa Novo Humano, né? Eu faço conteúdos, eu crio conteúdos que são voltados para a sustentabilidade e para a conexão com a espiritualidade. Espiritualidade que não é religião, espiritualidade que é a sua conexão com o universo, baseado no que você é um ser humano que é formado pelas 4 inteligências, como eu já falei, e que essas 4 inteligências elas precisam estar integralizadas, e eu uso como ferramenta de integralização o Reiki, para que você possa entender qual é o seu papel dentro do tema sustentabilidade, ou seja, qual é o seu papel na vida. O que isso tem a ver com uma empresa? Tudo. Não existe uma empresa que seja dirigida ou que exista sem o ser humano.
ela, na verdade, ela é normalmente desenhada por um ser humano, ela é pensada pelo ser humano, é desenvolvida, e todas as ações são de humanos. Então, quem é que a gente precisa trabalhar? O ser humano. Como é que ele pode entender que a sustentabilidade é o que vai manter a empresa dele ou o negócio dele de forma perene? Através dele se entender como um ser humano que tem responsabilidades e tem possibilidades de mudar coisas e de definir ações, não reações, ações que sejam importantes para o resultado da empresa. Mas só tem resultado uma empresa quando ela entende que ela precisa de deixar um legado dela, ou na pior das hipóteses, quando ela chega lá em algum ponto que ela definiu, aquele do futuro que aquela menina quis ir, então ela deve poder olhar para trás e falar assim, eu cheguei onde eu quis, mas eu não deixei um rastro de destruição, eu deixei um rastro de construção. E para a gente construir qualquer coisa, a gente precisa estar no aqui e agora, não precisa? E para a gente estar no aqui e agora, a gente precisa entender quem somos, como Sabrina disse. Esse é o essencial, o autoconhecimento é que faz com que você tenha ferramentas para fazer o que você quiser da sua vida. E, obviamente, você vai querer fazer a coisa certa. E a sustentabilidade são esses 3 pilares que não tem jeito. Social, o ambiental e qual o outro? Econômico. Todos os 3 que eles estão envolvendo a tua vida. E é isso que eu faço. Enquanto engenheira que sou, mas que a minha atividade chega a esse ponto de desenvolver para cada empresa o que ela precisa para chegar onde ela quer. Minhas redes sociais, Instagram, Casa Novo Humano, o site é casanovahumano.com, não tem erro, LinkedIn é Soraya Sacramento ou Casa Novo Humano. Obrigada, Soraya. Luiz? Bom, gente, mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Barreirinha, com a Soraya, a segunda vez que eu estou com a Soraya participando aqui do programa. A primeira vez foi fantástico, agora de novo fantástico. Adoro o seu tema, Soraya. Sabrina, adorei conhecê-la, de estar aqui com você hoje. Adorei sua frase de que você se preocupa com o ser humano, se preocupa com as pessoas, e isso para mim é música para os ouvidos. Então adorei estar aqui contigo também, foi um prazer. Zuleika, sempre bom estar contigo, né? Presidente e nossa líder da cooperativa Conexão Novo Mundo, é um prazer fazer parte desse projeto. Um pouquinho da minha história rapidamente. Eu sou palestrante de equilíbrio comportamental, mais voltado à parte motivacional, por conta de que eu descobri há 4 anos atrás que eu estava com câncer, um câncer de grau 4, que foi bastante agressivo e que a gente conseguiu entender tudo o que estava acontecendo e está aí batalhando no 3º ano de remissão do câncer, e foi quando surgiu a oportunidade de me tornar palestrante motivacional, de ter uma mentoria de equilíbrio comportamental, principalmente para estar apoiando pacientes oncológicos e parentes de pacientes oncológicos, e disso tudo a gente começou com o projeto Araruna, que é o projeto para apoiar e ajudar esses pacientes e esses parentes de pacientes. O ponto relevante desse projeto, o próprio paciente oncológico é o multiplicador da ajuda para outros pacientes oncológicos, porque ele mesmo, através dessa experiência, da energia que ele está vivendo, ele consegue encontrar propósito e fazer com que os seus sonhos fiquem em pé, fiquem ainda em curso, e esse é o nosso objetivo, garantir que esses pacientes continuem sonhando e tendo esperança de alcançar a sua cura. Então, obrigado mais uma vez. Para vocês ouvirem um pouquinho do projeto, Luiz F. Mora é o meu Instagram, Luiz F. Mora, e o meu canal no YouTube é Luiz Mora _Elixir, e vocês também vão ter um pouquinho lá da história. Indico o meu livro, 351 Dias, o Elixir da Vida, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa história. Obrigado, uma boa tarde, uma boa noite aí em Portugal, e um beijo carinhoso para todo mundo. Ótimo. Obrigada, Luiz.
Eu trabalho, atendo no consultório, né, pacientes individuais com sessões de psicoterapia, que eu não largo porque é minha paixão. E as minhas palestras eu trabalho com 2 temas, que é o Transforme Sua Dor em Amor Próprio, que remete ao autoconhecimento, né, e a cura, a transformação, e também com a liderança humanizada, que também remete ao autoconhecimento, né? Então, está bem interligado, porque se eu não me conheço, eu não sei liderar a minha própria vida. Quem dirá liderar pessoas? Né? Então, nesse sentido, eu preciso primeiro me conhecer para liderar a minha vida, liderar o que está mais próximo de mim e depois ir aumentando, porque aí eu posso realmente fazer o que um bom líder faz, que é despertar o melhor nas pessoas. Né? Fazer com que elas se inspirem no líder para se tornar cada vez melhor. E aí eu faço palestras e eu compartilho muito desses conhecimentos, desses temas no meu Instagram, que é Sabrina Pomponi, tanto Instagram quanto YouTube, tudo é Sabrina Pomponi. E eu vou deixar a indicação de um livro que para mim foi muito importante para eu entender muitas coisas, que é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Para mim, eu acho que todo mundo deveria ler com uma mente muito aberta, né? Para ampliando a visão, porque tem muitos aprendizados nesse livro. E foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, gostei muito e me sinto muito honrada de fazer parte dessa cooperativa Conexão Novo Mundo. Obrigada, Sabrina. E vocês sabem como começou a cooperativa Conexão Novo Mundo? Observando o mercado, um grupo de pessoas se reúne com o mesmo objetivo, que é compartilhar conhecimento, determinados a oferecer um produto pioneiro, aplicado de forma transparente, com valores e conteúdos diferenciados e personalizados. Foi assim que surgiu a cooperativa Conexão Novo Mundo, num domingo, em 2021, à tarde, 17 horas, online. A gente fez esse primeiro movimento para criar a cooperativa. Se você gostou dos nossos temas, quer saber mais como ser cooperado, está precisando de palestrantes para a sua empresa, entre em contato com a gente, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br e no Instagram, Cooperativa Conexão, aqui prontos para ajudar vocês. Caro ouvinte da Rádio Barreirinha, venha participar com a gente. Mande suas mensagens. Hoje ninguém resolveu escrever, tá? Acho que estava todo mundo com preguicinha, depois do almoço, teve feriado, e a gente está nesse movimento aqui de ajudar vocês, empresários, e as pessoas do mundo inteiro. Fica aqui o nosso abraço, eu sou Sulei Catani, presidente da cooperativa, e sempre é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, com os nossos convidados super especiais, agradeço a Luiz Fernando Moura, a Sabrina Pomponi e a Soraya Sacramento. Estaremos aqui na próxima segunda-feira. Já sabe, horário do Brasil, 13 horas, da Europa, 16 horas, 17, depende de onde você está. Fique com a gente, nos acompanhe. Muito obrigada e até breve. Tchau, pessoal. Tchau, caros ouvintes.